Bom dia, tudo Bom dia a certo? todos, Bom tá? dia. Tá tudo certo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Mais uns 2 minutinhos? Faltam 2 minutos e a gente já começa. Vou tentar ser rápida, tá? Mas eu não consigo muito, você sabe. Júlio, eu vou só ver o meu compartilhamento, que apesar de eu ter atualizado o meu Google, ele não estava funcionando, tá? Ah, que bom. Deixa eu ver, porque ontem de noite eu até entrei na reunião de novo, porque na segunda ele não funcionou. Mas você atualizou, que nem eu te falei aquele dia? Atualizei, mas ele não tá permitindo mais que eu compartilhe. Ah, mas agora você tem que ir na sua configuração e permitir que o Google Chrome compartilhe. Não, já fiz isso. Ele fez deixa isso, eu né? compartilhar, mas ele não estava deixando eu fazer como slide. Então, agora, eu entrei lá, pedi um apoio, disse que é porque eu tenho que falar só na tela inteira e não mais na janela. Agora é só a tela inteira, é isso mesmo. Isso. Então, Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Tô indo. Isso. Agora vejam se está indo para a tela inteira. Perfeito. Então tá. Tá jóia. Vou deixar assim, tá? Já pode, acho que se você quiser, pode deixar já. Bom dia a todos. São 7h30 da manhã. Vamos dar início à nossa reunião semanal clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje, a aula fica a cargo da professora Silvana Quintana, que é professora do nosso departamento. A professora Silvana vai falar sobre sobre a violência contra a mulher. É um tema bastante atual, né, que de grande relevância e que a professora Silvana tem uma experiência enorme, né, no tema. Silvana, na hora que você quiser começar, fique à vontade. Obrigada, Júlio. Bom dia a todos. Eu considero esse tema de extrema importância, principalmente, claro que para todos os profissionais de saúde, mas principalmente o ginecologista, o obstetra, a enfermeira, o serviço social, todos nós que trabalhamos com a saúde da mulher, precisamos estar bastante atentos, porque existem sinais de que isso está acontecendo, e que muitas vezes, até por falta de treinamento, nós não percebemos e, com isso, não conseguimos ajudar as nossas pacientes. Eu quero informar a todos, aqueles que não sabem, que o nosso hospital tem um serviço especializado, atenção às vítimas de violência doméstica e sexual, ele chama CEA Vidas, tá? Esse CEA Vidas, ele é supradepartamental, ele faz parte do hospital, da Direção de Atenção à Saúde, e nós, como departamento de ginecologia e obstetrícia, puericultura e pediatria, clínica médica, infectologia, somos quem faz a parte assistencial direta desses casos, e nós, especificamente, das mulheres vítimas de violência, certo? É um serviço extremamente estruturado, organizado, e hoje coordenado pela doutora Renata Abducci, que é uma infectologista, e que quem passa conosco nos ambulatórios convive e acaba discutindo os casos com esse grupo do CEA Vidas. Nós temos inúmeras formas de violência, mas eu vou focar aqui a minha apresentação na violência sexual, que pode ser definida como qualquer atividade sexual contra a vontade da pessoa, por meio de força física, ameaça ou intimidação, mesmo em relações afetivas com o marido, o namorado. Então, por baixo, né, ou embaixo desse guarda-chuva da violência sexual, nós temos inúmeras situações. Eu vou destacar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar do stalking, que é quando o parceiro retira o preservativo sem a permissão da mulher, né? Ou escondido da mulher, e esse crime tem crescido muito. Nós já começamos, inclusive, a receber vários casos aqui no nosso ambulatório. Quem que pode sofrer violência sexual? Qualquer pessoa, gente. Nós recebemos desde crianças até idosos, tanto do sexo feminino, que é o que nós atendemos, quanto do sexo masculino,
Todas as pessoas podem ser vítimas de violência sexual. Então, a gente fala assim, ah, não, mas é um bebê, não, mas é uma senhora. Não, todos podem sofrer violência. E vejam, esses dados são até julho de 2020, a Secretaria do Estado ainda não liberou os novos dados, que é violência interpessoal e autoprovocada, seria o suicídio, aqui a autoprovocada, e a violência sexual é a quinta violência, o tipo de violência com maior número de notificações no estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de uma intercorrência severa e que tem um número significativo de casos. E vejam, por que nós estamos preocupados? Porque 85% das vítimas de violência sexual são mulheres. E vejam que catástrofe que a maioria dessas mulheres estão numa idade bastante jovem. Você tem violência em qualquer faixa etária, você encontra, você atende, mas aquela faixa etária de 10 a 14 anos é onde nós temos o maior número de notificações. Lembrando a todos que a violência, seja qualquer dos tipos, mas especificamente a sexual, ela é subnotificada. Muitos casos não chegam ao serviço de saúde, né, ao jurídico, e com isso nós temos certamente uma subnotificação desses números. Uma coisa que é importante que todos saibam é que até 2009, para ser estupro, precisava ter relação pênis-vagina. A gente chamava isso de conjunção carnal. Atos libidinosos que não tinham penetração, ou homens, eles não eram estuprados. Isso, a partir de 2009, se modificou, teve uma alteração do Código Penal brasileiro e passa a chamar tudo como crime de estupro. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ter praticado atos libidinosos ou atentado violento ao pudor, passa tudo a ser classificado como crime de estupro. Os dados do Anuário de Segurança Pública, que é um documento bastante interessante, fala sobre feminicídio, fala sobre assassinato, fala sobre vários tipos de violência, ele nos mostra que, em relação à violência doméstica e sexual, nós temos uma agressão física a cada 2 minutos, tá? E um estupro a cada 8 minutos. 66 mil vítimas de estupro e estupro vulnerável, 60%, 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos e 85,7% eram vítimas do sexo feminino. Então, isso nos mostra o quanto esse crime, o quanto essa situação é frequente na nossa população e o quanto nós precisamos estar atentos para isso. Como que a gente pode trabalhar nessa linha de cuidado, né, da violência sexual? Obviamente, a gente tem que fazer promoção de saúde, prevenção, educação sexual. Nós precisamos falar sobre isso. Tem crescido o número, gente, de notificações de crianças que, ao assistir uma explicação, por exemplo, na escola, se conscientizam de que aquilo que ela está sofrendo não é normal, é violência, é abuso, e a gente, então, passa a poder ou fazer uma intervenção nesses casos, mostrando o quanto é importante essas ações como prevenção, e as pessoas ainda têm medo que isso seja um estímulo à sexualidade. Mas onde que nós hoje estamos trabalhando? Como é que nós fazemos? Nós trabalhamos no acolhimento, nas profilaxias, na realização do aborto legal e no acompanhamento dessas pacientes, lembrando a todos que, para fazer isso de maneira adequada, nós temos que trabalhar com equipe multidisciplinar e com protocolos bem estabelecidos que ajudam ou auxiliam que a gente tenha a paciente não se tornando, não ficando grávida após uma violência sexual, evite a aquisição de infecções sexualmente transmissíveis e, obviamente, reduzindo danos, principalmente do ponto de vista psicológico e emocional. Um número grande dessas mulheres evoluem com a síndrome do estresse pós-traumático, e com isso, se a gente tem esse acolhimento, esse segmento, essa prevenção dessas duas intercorrências, gravidez e IST, a gente tem uma redução importante de danos para essa mulher, tá? Para ilustrar, vamos começar com um caso que é a nossa paciente de 19 anos, ela usa anticoncepcional hormonal oral, há 15 dias foi a última menstruação, e ela chegou na UE
referindo ter sofrido violência sexual com prática de sexo vaginal e anal há 14 horas. Então, ontem, em torno das 19 horas, ela estava correndo, saiu do Parque Curupira, foi abordada por um indivíduo que teve, então, violência sexual. Essa paciente, ela chega na UE e agora a grande dúvida é como conduzir esses casos. Então, eu trabalho com isso na graduação, na medicina, e é impressionante que ainda hoje os nossos alunos, né, estudantes de medicina, os nossos médicos ainda não têm um protocolo claro de o que fazer quando a gente se depara frente a esse caso, tanto fora do hospital, né? Uma vizinha que sabe que a gente é médico, que a gente trabalha no hospital, que chega e que conta, o que eu faço, como eu oriento. Então, vamos tentar, de uma maneira prática, orientar vocês. Primeiro, gente, se essa mulher estiver dentro de 120 horas, que a gente fala até o 5º dia da violência, seja qual o local que ela está, ou com quem ela está relatando isso, unidade de saúde, a parte de assistente social, CRAS, CREAS, chegou lá no fórum, no conselho tutelar, na escola, na delegacia, espontaneamente, ou outra, é a sua vizinha, a sua amiga, certo? Se ela, primeira pergunta é, quando foi isso? Se ela estiver dentro do 5º dia, certo? Vocês vão mandar para a unidade de emergência. Silvana, mas não precisa carta, não precisa botar no CROSS? Não precisa. A UE é porta aberta, tá? Se a paciente chegar lá, ela não precisa dizer foi estuprada, ela pode dizer, olha, eu sofri uma violência e eu preciso passar aqui. A portaria vai permitir a entrada dessa paciente. E, sendo mulher, ela vai ser encaminhada para a equipe GO, a nossa equipe de ginecologistas e obstetras de plantão na UE, que tem um canal aberto com o CA Vidas 24 horas, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente troca todas as informações e auxilia quando a equipe tem qualquer dúvida. Então, esse é o fluxo que todos vocês precisam saber. Essa mulher não precisa esperar o dia seguinte, essa mulher não precisa o encaminhamento, não precisa colocar lá na regulação. Se você puder, ligue, fale com a equipe da GO que está enviando a paciente, que está encaminhando a paciente, e ela vai ser atendida na unidade de emergência, onde a prioridade é o acolhimento da vítima, né? Então, existe um treinamento na unidade de emergência, do porteiro, recepcionista, o serviço social, a própria equipe de saúde, e, exceto o horário noturno e finais de semana, nós temos também o serviço de psicologia. Então, essa mulher, ela vai ser acolhida no serviço, vai ser recebida no serviço e vai ser atendida no serviço, tá? Pela equipe multiprofissional. E a partir desse acolhimento, a gente, então, institui o nosso protocolo, que é o protocolo do Ministério da Saúde do Brasil, claro, com algumas adaptações ao local, pelo próprio CA Vidas, para dar a essa vítima o melhor atendimento possível. Certo? Nesse sentido, é importante, se vocês orientarem a vítima, tiverem a oportunidade de atender, conversar com a vítima, prestar uma orientação a essa vítima imediatamente após o acontecido, e essa vítima estiver bem, né? Vocês devem orientá-la a não tomar banho, não trocar de roupa, o que é muito difícil para uma paciente que sofre violência, ela quer imediatamente tomar banho, trocar aquela roupa, certo? Vocês devem encaminhar para o serviço da unidade de emergência para que ela tenha um atendimento imediato de fácil acesso e, obviamente, né, a gente na unidade de emergência, a gente vai avaliar se essa paciente tem algum risco, né, instabilidade hemodinâmica, traumatismo craniano, que acontece também. É muito frequente que a violência sexual seja acompanhada de violência física, certo? Então, nós temos casos graves, que a paciente chega com instabilidade, né? Além da violência sexual, por exemplo, um traumatismo craniano, certo? Além da violência sexual, um sangramento importante por uma laceração que ocorre durante a atividade sexual. Então, tudo isso é importante, por isso a classificação de risco de uma vítima de violência sexual é urgência, é eixo vermelho, ela não fica esperando, tá? Uma coisa que é interessante é porque quando a gente atende uma vítima de violência, a gente primeiro tem que observar princípios de respeito à dignidade da pessoa, de não discriminação, de sigilo, de privacidade.
e não realizar julgamentos, né, juízo de valor moral. Isso, gente, é muito difícil, certo? Porque a gente atende, por exemplo, uma paciente na madrugada, embriagada, com uma roupa extremamente justa, e aí a gente fica pensando, mas também a essa hora da madrugada tinha bebido. Então, esse julgamento, né, vem muito arraigado às nossas crenças, religiosidade, juízos de valores, e que a gente precisa de um treinamento para se desfazer disso e atender essa mulher da melhor forma possível, evitando esse tipo de julgamento, garantindo a privacidade durante o atendimento, tendo uma escuta empática e, claro, se houver o acompanhamento dos familiares, acolhê-los também. Eu quero mostrar para vocês a iniciação da Paula Cortez, que a gente vai enviar agora para a publicação, ilustrando um pouquinho desse atendimento, onde a gente perguntou para os residentes e médicos assistentes do departamento, através de um Google Forms, né? É um projeto que foi aprovado pelo CEP, e etc. E a gente perguntou para eles qual era a preocupação deles sobre se o que a paciente estava falando era verdade em relação à violência que ela tinha sofrido. Então, veja, R1, R2, R3, médico assistente, a gente tem metade dos nossos médicos que ainda se preocupam se aquilo que a paciente está contando é verdade, certo? Então, metade não, né? Se preocupam, não me interessa se é verdade ou não, certo? Mas metade dos nossos médicos assistentes, dos nossos residentes, tem a preocupação, será que ela está falando a verdade? Certo? Então, eu acho que a gente precisa refletir. Quando a gente diferenciou se homens ou mulheres, tá? Tinham preocupação, vejam, apesar de não ter dado diferença estatística, as mulheres, tá, têm menos preocupação de se ela está falando a verdade do que os colegas do sexo masculino, embora na análise estatística isso não tenha dado diferença, mas mostrando que nós ainda temos as nossas barreiras, né, para essa paciente receber realmente o atendimento de forma mais isenta possível, sem levar em consideração as nossas crenças, né? O atendimento à violência sexual, todas, gente, é de notificação compulsória. Notificar não é a mesma coisa que denunciar. A notificação que eu estou falando aqui é para as autoridades sanitárias, certo? E ela é compulsória, tanto no serviço público quanto no serviço privado, isso é lei. Aliás, eu oriento a todos que nunca acessaram essa portaria de 2014, se vocês colocarem no Google, vocês vão ter todas as doenças e todas as situações que são consideradas de notificação compulsória, certo? Então, violência sexual é de notificação para vigilância epidemiológica compulsória. E essa notificação, ela é muito importante. Esses dados que eu mostro para vocês são retirados das notificações para vigilância epidemiológica. Ele é um instrumento de gestão que retira esses casos da invisibilidade, né? E ela é feita em duas vias, uma fica no serviço, que atende a paciente, e uma é encaminhada para a vigilância epidemiológica do município, certo? A gente tem essa ficha no nosso serviço já estabelecida, mas a gente tem ela na internet para quem precisa fazer a notificação. Silvana, eu tenho que ter certeza que foi uma violência? Não. Se você suspeita de violência, isso acontece muito com criança, por exemplo, você deve fazer a notificação. E, idealmente, ela deve ser feita dentro das 24 horas após a violência, certo? Isso é diferente, gente, de boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é segurança pública, tá? É polícia. Ele deve ser oferecido para todas as vítimas, mas ele é obrigatório para as menores de idade, abaixo de 18 anos. Toda vez que vocês fizerem um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência na delegacia, o próprio delegado ou delegada, ele vai emitir um pedido de exame pericial. Não somos nós que pedimos a perícia. Quem solicita a perícia é o delegado. E o delegado vai solicitar a perícia se realizado o boletim de ocorrência, certo? Se a paciente tem mais de 18 anos, nós oferecemos a todas, certo?
Mas, se ela tem mais que 18 anos, ela não é obrigada a fazer o boletim de ocorrência. A notificação à vigilância, ela não vai depender dela, nós vamos fazer. E houve agora uma mudança que eu vou contar para vocês. Se ela fez BO, faz o exame pericial. Se ela não fez o BO, não vai fazer o exame pericial, tá? Por que isso para nós não tem grande importância? Porque o nosso foco são as profilaxias, infecção sexualmente transmissível e gravidez. O médico, ele não tem que ter a preocupação com a parte legal, mas ele tem que saber o trâmite para fazer o que é correto e depois não ter nenhuma intercorrência que ele seja chamado e etc. e tal. Então, essa aqui é a regra. Um é braço saúde, o outro é braço da segurança pública. Essa lei, né, de 10.778 de 2003, ela passou a nos obrigar a fazer a notificação compulsória de todos os casos de violência sexual. Mas ela foi modificada por essa aqui, ó, de 2019, que falou que além da gente de notificar para a vigilância, a gente passava a ser obrigado, ou seja, notificação compulsória é obrigação, às autoridades policiais. E isso gerou um grande problema, porque o nosso medo é que a paciente, ao fazer obrigatoriamente um boletim de ocorrência que ela não desejava, a gente tivesse uma evasão do serviço, tá? A portaria do Ministério, ela diz simplesmente cumpra-se a lei. E o Ministério libera uma portaria dizendo, sim, o serviço é obrigado a notificar para a polícia também. Isso gerou muita contrariedade nas equipes de saúde, foi substituída por uma portaria de 2020, em setembro, que deu uma modificada, mas não nos agradou, e finalmente isso gerou uma grande comoção, não só no Brasil, mas internacional. Eu fui uma das médicas convidadas para fazer essa publicação no Lancet sobre as regras, né, no Brasil. Fui eu, a professora Helena Paro, de Uberlândia, o professor César Fernandes, da Febrasgo, onde nós nos posicionamos contra essa regra de notificação compulsória, porque isso ia trazer bastante problema. E aí, não por causa da nossa manifestação, mas por causa de todas as manifestações, em janeiro de 2021, depois a terceira portaria, né, eles fazem uma modificação dizendo, olha, o médico não precisa notificar para a polícia, quem vai notificar é a unidade de saúde, no nosso caso, a unidade de emergência, tá? E vocês não precisam colocar os dados identificando a vítima e nem o profissional de saúde que fez esse atendimento. Então, hoje, a notificação, se for realizada, porque é uma orientação da lei, ela é feita pelo hospital, sem os dados da paciente. Eu não preciso dizer que a dona Maria sofreu violência sexual fazendo esse boletim de ocorrência. É uma notificação onde não se colocam os dados da paciente. Então, essa é a última portaria, há um ano atrás, e é assim que tem sido feita a orientação para o serviço de saúde. Uma outra situação que a gente vivencia muito como ginecologista obstetra é aquela menina menor de 14 anos, tá? Que inicia vida sexual. No Código Penal de 1940, isso é considerado violência por presunção. Em 2009, além da idade, foi agregada o fato dela ser uma paciente alienada ou débil mental, ou uma paciente que não pode oferecer resistência. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos situações, por exemplo, de pacientes em UTI, em coma, né, sendo mantidas, que aparecem, de repente, grávidas, e essa violência certamente ocorre pelos próprios profissionais de saúde. E isso é uma paciente que não pode oferecer resistência, isso é estupro, obviamente. Por que abaixo de 14 anos? O Código Penal, ele diz, né, a chamada inocência concili, que essa menina, mesmo que ela diga que ela quis ter relação, que não foi forçada, ela tem o seu concorde destituído de valor legal, ou seja, ela não é capaz de tomar essa decisão. Então, isso muitas vezes é um problema no consultório do ginecologista ou no próprio serviço de saúde, onde uma menina de 13, 14 anos vem para a gente fazer anticoncepção e, de repente, os colegas ligam para saber se fazem ou não fazem o acionamento do conselho tutelar e boletim de ocorrência.
Essa que diz que quis ter relação é uma coisa, mas nós temos, no sistema do Ministério da Saúde, observado um aumento importante de registro, né, de estupro em meninas abaixo de 10 a 14 anos, certo? Então, isso vem nos preocupando e todos nós fazemos pré-natal de meninas na Mater ou no próprio HC de 12, 13 e 14 anos. Isso são dados do anuário, então observem que a maioria dessas vítimas de estupro, chamado de vulnerável por faixa etária, desculpa, gente, elas ocorrem entre 0 e 13 anos, 60%, tá? E olhem que dado interessante, que esse agressor, a relação entre a vítima e o agressor, ela é conhecida, ou seja, é alguém da proximidade dessa menina em 85%, certo? Então, só 15% é um desconhecido. A maioria esmagadora é cometida por um conhecido da criança, da adolescente, tá? Bom, quando a paciente chega na UE, além dessa abordagem, né, tentando ser o mais acolhedor possível e também do ponto de vista prático, a gente tem que fazer uma anamnese minuciosa com todos os dados, a hora, o número de agressores, o tipo de relação, certo? Nós temos que fazer o exame físico geral e o exame ginecológico. O exame ginecológico tem que ser consentido pela paciente, descrever lesões, localizações, se tem dados de que ela possa ser recente, e isso, pessoal, tem que ser uma única vez, tá? Então, não tem sentido o R1 atende, chama o R2, chama o R3 não, porque ele não fica na UE, mas o assistente, cada um faz uma pergunta. Então, nós temos uma anamnese bem estruturada, um impresso próprio, se faz essa pergunta só uma vez e, sendo necessária a presença de outro profissional, ele vai ler o que está escrito e não perguntar mais para a paciente. Isso é uma única vez, tá? Aí, tudo isso é registrado, né? Todos os profissionais devem estar anotados nomes, essa paciente vai receber as profilaxias e já fazer o retorno no CEAVIDAS. A gente tem um roteiro para o exame físico geral, eu já falei previamente que é comum ter violência física, a orientação do Ministério é que a gente faça uma evolução crânio-caudal, né? Começa por cabelo, né? Couro cabeludo, face, olhos, pescoço, região torácica, região abdominal, mamária, membros, para depois chegar na região genital, certo? E a gente encontra vários traumas físicos, né? Mordidas, estrangulamento, aqui era faca, às vezes a paciente é arrastada num terreno mais irregular. Então, a gente tem vários tipos de lesões e todas elas precisam estar descritas na nossa folha. E, finalmente, o exame da área genital e da área perianal, né, onde a gente procura sinais de equimoses, lacerações, hematomas e também da região anal. Então, esse exame ele é feito de rotina e a gente tinha até o ano passado a presença do perito quando era realizada o boletim de ocorrência. Isso hoje tem tido algumas dificuldades, então a gente tem examinado a paciente e encaminhado algumas vezes ao IML, tá? Então, fez o boletim de ocorrência, aciona o perito, né, o próprio delegado, ou, se o perito não for ao UE, ela é encaminhada ao IML. Isso tem sido bastante ruim para nós, porque a paciente acaba tendo que ser examinada 2 vezes, né, porque a gente não vai liberar a paciente da UE sem o exame, porque vai que essa paciente tem um corpo estranho na vagina, tem uma laceração sangrante. Para fazer a coleta do material, esse principalmente o objetivo do perito, né, que precisa do consentimento da vítima, e esse material é o conteúdo vaginal, quando teve relação vaginal, fazendo a identificação futura, se possível, do DNA do agressor, tá? Preferencialmente, esse material deve ser colhido até 72 horas e é um suave vaginal. Se passa esse suave no papel filtro, se coloca no envelope, preferencialmente pardo, identificado com o nome da paciente, e ele vai ser, então, arquivado para fazer a identificação futura. Nós fazemos a limpeza da cavidade vaginal, né, com soro fisiológico, para retirar o conteúdo, né, o sêmen do agressor.
Essa paciente colhe exames de sangue, as sorologias, porque eventualmente ela já é positiva, colhemos a bioquímica, principalmente aquela paciente que vai usar terapia antirretroviral, porque esses medicamentos podem alterar, e hoje o Ministério, em 2021, liberou uma normativa orientando a coleta de clamídia e gonococo nessas pacientes, tá? Bom, fizemos o acolhimento, fizemos a anamnese, exame físico, vamos aplicar o nosso protocolo, as nossas profilaxias, para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível numa relação sexual não consentida, 16% a 58%. Que doenças? HIV, sífilis, gonorreia, clamídia e tricomonas. E a profilaxia para gravidez, risco de engravidar numa relação não protegida, 0,5% a 7%. Então, nós precisamos agir, e aqui é o nossa melhor performance, né? É onde a gente realmente, do ponto de vista técnico, tem um treinamento bastante adequado. Então, a gente utiliza o progestágeno, ele deve ter no serviço, não dá para ter um serviço de violência que você não tenha o medicamento de pronta entrega para a paciente. Ela já recebe isso na unidade de emergência, 1,5 miligramas de levonorgestrel, dose única, certo? E isso melhora a adesão. Até quando eu uso isso? Até o 4º ou no máximo 5º dia pós-relação sexual desprotegida, tá? Preferencialmente pré-ovulatória, e a gente também oferece na unidade de emergência o DIU de cobre, que nós inserimos até o 5º dia após a violência. Então, nós temos uma elevada adesão com essas medidas, eu vou mostrar para vocês na unidade de emergência, e isso é excelente, porque no nosso levantamento, nós publicamos, nós tivemos apenas uma paciente que engravidou, que foi atendida na unidade de emergência para as profilaxias. As DSTs, né? A primeira é a terapia antirretroviral, que tem indicações precisas e ela não deve ser iniciada se a violência sexual ocorreu após 72, o atendimento ocorreu após 72 horas da violência. Ou seja, gente, vejam como é importante a gente orientar o rápido acesso à unidade de emergência ou ao serviço, porque se ela passou de 3 dias, ela não recebe a TARV, porque não há evidências de que seja eficaz. A medicação utilizada é o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir. Ela vai tomar 2 comprimidos ao dia por 28 dias. Nós já dispensamos essa medicação na unidade de emergência e hoje, né, o Ministério já liberou. Antigamente a gente trocava a medicação se fosse gestante, hoje mesmo gestante é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, certo? Tem que começar até 3 dias da violência sofrida. Para quem que a gente deve passar a profilaxia da terapia antirretroviral pós-violência? Se teve penetração vaginal e ou anal desprotegida e ejaculação a menos de 72 horas nessas cavidades. Individualizamos a decisão se o sexo foi oral com ejaculação. E o Ministério não recomenda, se foi sexo oral que não teve ejaculação, uso de preservativo durante toda a agressão. Alguns agressores usam o preservativo. Se é um agressor sabidamente HIV negativo, se a violência foi a mais de 72 horas ou se o abuso é crônico. Então, esse é o protocolo do Ministério. E as outras infecções sexualmente transmissíveis? Vejam, não há um prazo definido, porque essa dose ela é ao mesmo tempo profilática e terapêutica, mas, em média, a gente tem recebido essas pacientes até 2 semanas após violência, que ela não deveria ter ido na UE, porque a UE é até o 5º dia, mas se ela chega, nós temos feito a profilaxia. Para sífilis, a penicilina benzatina, dose única, a gonorreia, ceftriaxone, dose única, a azitromicina para clamídia, dose única, e para a hepatite B, a gente checa a vacina, e aí a gente tem conduta própria, e para os protozoários ou tricomonas, 2 gramas via oral, dose única. Essas medicações todas são disponibilizadas, aplicadas e ingeridas na unidade de emergência. Outras profilaxias, por exemplo, a gente às vezes tem pacientes com perfurações de lesão de arame enfarpado, faca enferrujada. Nesses casos, a gente faz o tétano, tá? E outra coisa que agora foi liberada foi a vacina do HPV para esse grupo de pacientes também,
certo? Então, essas são as profilaxias. Da hepatite B, gente, tem muita dúvida. Primeira coisa é saber se a paciente foi vacinada. Se ela tem comprovação de vacinação, não se faz nada, tá? Mas se ela não tem ou a informação não é confiável, nós fazemos a dose, colhemos os marcadores e quando ela volta no amigo em uma semana, se ela não tiver o anti-HBS, a gente faz ainda a imunoglobulina, que ela tem 14 dias para fazer. Atendimentos sequenciais, essa paciente fica com a gente, ela vai ser avaliada em 7 a 10 dias no AMIG, onde ela passa pelo GO, pela psicóloga, pelo serviço social. Nós agendamos doses sequenciais de hepatite B, nós repetimos as sorologias em 6 meses, 3 meses, 6 semanas, 3 meses e 6 meses, e ela é seguida no serviço pelo menos até 6 meses. Esse aqui eu quero mostrar para vocês o nosso dado de assistência às vítimas, uma experiência de 10 anos, ela foi a iniciação do Gabriel, onde nós avaliamos só vítimas de relação sexual, né, vitimização sexual, e o que nós observamos? Nós observamos o seguinte, vejam, a maioria nunca tinha engravidado, 1/3 das nossas pacientes, gente, tiveram como primeira experiência sexual a violência, 36,5%. 74,5% não usavam contraceptivo quando foram vítimas, e a vulnerabilidade das pacientes com algum quadro psiquiátrico, 23,1% delas, mostrando que essa população ela precisa uma orientação, porque muitas delas acabam se expondo a situações de risco, né? E aqui, mostrando para vocês como que é, onde que acontece mais. Então, vejam, é mais durante a noite, é mais fora da casa da vítima, é por um agressor, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que 41% dos agressores, em algum momento, tinham algum relacionamento. Ou era um vizinho, ou era um amigo, ou era um marido, ou era o ex-namorado, tinha relacionamento com a vítima, tá? O nosso serviço, ele é realmente bem estruturado. Vejam que 88% das pacientes fazem boletim de ocorrência, o tempo de chegada ao serviço é 78% até 72 horas, isso é muito bom, e isso nos permitiu fazer a contracepção de emergência em quase 70% e a evitar, né, usar as contracepções para as infecções sexualmente transmissíveis entre 75% e 87%. Então, mostrando a qualidade da assistência do nosso serviço. A partir, então, do atendimento, que o perito não tem mais ido, isso é o protocolo do serviço, ele está escrito, eu não vou ficar falando, mas nós temos direitinho todos os fluxos para paciente menor de 18 anos, que vai fazer o BO, aquela maior de 18 anos que quer o BO e aquela maior de 18 anos que não quer o BO, isso vem tudo escrito no nosso protocolo, os residentes têm isso no Moodle, certo? Tudo bem definido. Tá? E para aquelas que são atendidas após as 72 horas, porque essa paciente ela não deve ir para a unidade de emergência, ela deve ir ao CEAVIDAS, tá? Bom, e aquela paciente, gente, que engravida, né? Aquela paciente que, na maioria das vezes, não teve essa oportunidade. Nós perdemos essa janela de oportunidade, que é fazer a profilaxia. Então, vejam, metade dos estupros ocorrem no período reprodutivo. A estimativa de gravidez é de 0,5% a 7%, tá? E apenas 19% realizam o aborto previsto em lei. E enquanto nas adolescentes e nas crianças, esse número ainda é menor, 10,6%. Então, apesar de ser previsto em lei, apesar de estar no Código Penal desde 1940, nós ainda temos grandes limitações. O Código Penal brasileiro, ele, no seu artigo 124 a 127, ele diz que o aborto provocado é um ato criminoso. O Brasil é um dos países com uma legislação extremamente fechada para esse tema, tá? Aborto é crime, nós temos, assim, um movimento que é mundial, mas no Brasil não é exceção, nós também temos isso, muito contra essa prática, e, em princípio,
realizar um aborto é um ato criminoso por quem faz e por quem pratica, certo? Entretanto, no artigo 128, ele diz que não se pune o aborto provocado por médico no inciso 1, se for o jeito de salvar a vida da paciente. Isso é chamado aborto necessário ou terapêutico. Lógico que a paciente tem que estar de acordo. Nós temos bastante essa experiência na obstetrícia, várias pacientes, a gente faz isso com tranquilidade, desde que a paciente assim concorde e deseje. E no seu inciso 2, se a gestação for resultante de estupro, é chamado aborto humanitário ou aborto sentimental, desde que isso tenha consentimento da mulher ou do representante legal. Então, essas são as duas situações. Desde 1940, isso está no Código, mas vejam, apenas em 1989, nós tivemos a realização da primeira interrupção legal da gestação, ou seja, feita em hospital, por profissionais médicos, em 1989. Até 1989, essa mulher ficava ou mantendo a gravidez ou realizando aborto de forma clandestina, apesar de, por lei, isso ser permitido. Isso ocorre no estado de São Paulo, no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, tá? A partir de 1993 a 2012, houve um grande movimento, principalmente da parte dos profissionais de saúde, para interrupção legal por fetos anencéfalos ou com malformações incompatíveis com a vida, isso chama DPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, e o Supremo Tribunal Federal liberou, tá, a interrupção legal da gestação para esses casos. E isso, pessoal, não precisa autorização judicial. Basta 2 médicos atestarem, mostrarem lá, fazem ultrassom, é uma malformação, é um anencéfalo incompatível com a vida, e aí o profissional de saúde pode realizar essa interrupção sem ter que passar pelo juiz, etc. e tal. Bom, para nós isso tem gerado um certo mal-estar, porque para o GO, aborto para nós até 12 semanas precoce, no máximo 22 semanas é aborto tardio. Mas para a lei isso é diferente. Para o jurídico, definição de aborto é simplesmente a interrupção da gestação com o objetivo de não permitir o desenvolvimento fetal, independente da idade gestacional. Então, se eu provocar com 24, 26, 28 semanas, isso para a lei é considerado aborto. E aí vejam o nosso dilema, porque nós trabalhamos com viabilidade fetal. Então, a partir de 24 semanas tem viabilidade, para nós não é mais aborto. Então, isso gera, e eu vou mostrar por quê, alguns problemas. E a própria FIGO segue essa orientação jurídica, tá? A FIGO e a Organização Mundial da Saúde. Bom, nós temos uma lei, né, para fazer a notificação compulsória para a vigilância epidemiológica, e nós temos a portaria que fala disso. Então, mesmo no caso do aborto, a gente precisa fazer a notificação à vigilância. E essas portarias do Ministério, eles dizem que a vítima não tem dever legal de notificar o fato à polícia, a palavra da mulher deve ter credibilidade e ser assumida legalmente como presunção de veracidade, a equipe de saúde deve orientar e estimular a vítima à notificação policial, o BO, mas ela não deve ser obrigada, se tiver mais que 18 anos, não tem que ter autorização judicial para fazer a interrupção da gestação decorrente de estupro, tem que ter só o consentimento da mulher ou representante legal. O objetivo do serviço de saúde é garantir o exercício a direito da saúde e seus procedimentos, nós não somos policiais, mas tudo isso precisa ficar registrado e justificado no prontuário médico, e nós fazemos isso em termos que são confidenciais, tá? Então, esses termos são um termo de relato circunstanciado do evento, a paciente escreve o que aconteceu, há um parecer técnico da equipe, no caso a GO e o CA Vidas, tem assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, tem um termo de responsabilidade, onde a paciente assina dizendo que o que ela fala é verdade, se ela estiver mentindo, isso é responsabilidade dela, e terminamos esses 5 termos com um termo de aprovação do procedimento e a interrupção de gravidez decorrente de estupro. Então, isso tudo existe no nosso sistema Atos,
Ele é assinado pela paciente ou representante legal, pela equipe, eu assino todos os casos, ou a Patrícia, a Renata, certo? A equipe do CA Vidas. Isso passa pela direção clínica do hospital, é digitalizado e colocado no prontuário eletrônico da paciente que vai fazer o aborto legal. Então, nós temos isso de forma bem organizada e bem documentada, certo? O nosso protocolo é, se a paciente tem uma gravidez, ela vai agendar direto no CA Vidas, ela não precisa passar na unidade de emergência, certo? Ela tem o número, toda a DRS, isso foi feito um treinamento para a DRS, certo? A gente treinou todas as secretarias de saúde, qual é o fluxo, mas ainda temos problemas, muitas chegam na UE, e é agendado no dia seguinte. Ontem nós tivemos o atendimento de uma paciente na UE com essa história, e imediatamente ela já é encaminhada para o CA Vidas para fazer a orientação. Como é que funciona o nosso fluxo para interromper a gestação resultante de aborto? Ela fala, Silvana, eu estou grávida e isso foi de uma violência sexual. Eu vejo a data e confirmo por ultrassom, tá? A idade gestacional é compatível com a data da violência? Por que isso, gente? Porque a maioria dessas mulheres é sexualmente ativa. Tem um parceiro, tem um namorado. Ela pode estar grávida do seu parceiro, certo? Então, a data ela tem que ser compatível com a data da violência. Vocês vão dizer assim, mas ela pode estar grávida ainda assim do parceiro. Sim, mas aí eu discuto isso com a paciente e como tem a violência, se a data for compatível, e ela deseja a interrupção, a idade gestacional é menor que 22 semanas, eu libero a interrupção. Eu não peço juiz, eu não peço delegado, eu não peço nada. Eu libero com aquele fluxo de documentos a interrupção. O nosso serviço não faz interrupção acima de 22 semanas. Nesse caso, nós oferecemos pré-natal e doação. O Brasil tem 3 serviços credenciados no Ministério com interrupção acima de 22 semanas. Um deles é o Hospital das Clínicas de Uberlândia, tá? O outro é no Nordeste e o outro é no Rio Grande do Sul. São os 3 serviços credenciados que fazem interrupção. Se a data é compatível, mas a paciente não deseja a interrupção, e vejam, temos muitos casos, a gente segue essa paciente no pré-natal. Se a idade gestacional não é compatível com a data da violência, nós não fazemos a interrupção da gestação. Esse é o nosso fluxo de atendimento para paciente. O que a gente usa? Misoprostol. Vejam, qual que é o percentual de mulheres que chegam para o nosso serviço com idade gestacional acima de 22 semanas? 1,6%. Então, eu tenho uma equipe extremamente confiante no meu trabalho, no trabalho do CA Vidas. Eu trabalho com esses aqui, ó, em torno de 98% que chegam até 22 semanas e que nós vamos fazer a interrupção. Esses são os 3 serviços que atendem acima de 22 semanas, tá? Bom, às vezes vocês falam assim, não, mas como assim fazem acima de 22 semanas? Essas mulheres vão morrer, é muito perigoso. Então, eu trago esse trabalho aqui mostrando para vocês a taxa de fatalidade conforme a idade gestacional e a morte materna. Vejam, numa gestação a termo, certo? A probabilidade é de 10 óbitos por 100 mil procedimentos, tá? Isso, se for acima de 20 semanas, é menor, é 8,9. Então, não é porque tem mais risco para a mãe que a gente não faz o aborto. Nós não fazemos porque essa criança, para fazer a interrupção, eu devo levar um feticídio, eu devo intraútero fazer o óbito fetal e depois fazer, então, a interrupção da gestação, a indução, porque se essa criança nascer viva, pesando 600, 700 gramas, a gente tem que assistir ela morrer sem dar assistência, porque aquilo é um aborto, tá? Então, nós não fazemos, não é por causa de risco à vida materna, nós fazemos porque a gente tem a viabilidade fetal, e para nós não temos isso tranquilo os nossos crenças. Eu vou finalizar dizendo que ainda hoje existem muitas barreiras ao acesso ao aborto legal no Brasil, tá? A barreira de informação, a barreira administrativa, a barreira do sistema de saúde. A barreira de informação é porque muitas mulheres e profissionais da saúde, do direito, desconhecem serviços, direitos e trâmites. A barreira administrativa é porque ainda se exige documentos que não são necessários para este procedimento. E a barreira no sistema de saúde, que somos nós, gente, né?
poucos serviços credenciados para realizar esse procedimento, pouco acesso aos medicamentos. Até hoje, a Anvisa não libera o mifepristone, que é muito melhor do que o misoprostol para esse fim. E nós ainda temos profissionais com objeção de consciência. Hoje eu recebo uma paciente de Pirassununga, se eu não estou enganada, que o colega lá se recusou a realizar, porque ele não concorda com a realização de um aborto após uma violência sexual. E existem ainda barreiras invisíveis. Há 2 meses, a paciente que nós fizemos a resolução da gestação me contou que uma suposta funcionária do hospital foi até ela em um horário que ela estava no quarto aguardando o procedimento e tentou dissuadi-la de fazer o procedimento, porque aquele bebê era uma alma, era um filho de Deus, e que ela estava matando uma criança. Então, nós temos também as chamadas barreiras invisíveis, né, para isso. Isso vai jogar a paciente no aborto inseguro, aumenta taxas de morte materna, e a gente precisa estar atento o que é direito da paciente, nós não temos o direito de não permitir. Então, eu agradeço a todos vocês, eu espero que essa apresentação ajude a todos, tá? Mas que principalmente possa colaborar para que as nossas mulheres tenham acesso ao atendimento que elas precisam e que elas merecem. Excelente, Silvana. Obrigado pela apresentação. É sempre muito importante. A gente